E aí, gente, só passando aqui para postar aquela nossa aula que eu prometi, né, de revisão. E lembrando, é uma revisão, então não esperem aí uma coisa milagrosa da gente colocar o conteúdo inteiro nisso daqui, resumido da forma mais fácil possível. Obviamente, eu vou deixar algumas coisas de fora, porque os detalhes, né, vocês têm que saber. Então, eu montei um esqueminha aqui, colocando os pontos chaves, mas igual eu falei pra vocês aí, né? Não tem muito como a gente resumir a matéria. Então, você tem que pegar aquela parte lá bruta da coisa, de quando a gente teve a aula, para ver essa revisão e entender ela, beleza? Então, só colocar a tela aqui para vocês e aí a gente já vai para nossa aula, beleza? Então, aqui, eu montei um esqueminha, né, da revisãozinha de vocês. E aí a gente vai começar aqui por vários tópicos, tá? Vocês vão ver que tá uma coisa bem desorganizada, porque é praticamente o conteúdo de cinética inteiro. Tá faltando só um que eu vou ensinar para vocês depois da prova. E aí a gente fecha cinética. Mentira, não fechamos cinética não. Mas a gente fecha essa parte de velocidade e tal, tá? Mas aqui tá bem resumido, né? Tudo que eu vou falar. E aí a gente já começa aqui, ó. Eu apresentei para vocês duas fórmulas, tá? Três, na verdade, mas uma delas eu não coloquei, que é a de velocidade instantânea, porque, né, eu já tinha adiantado na sala de aula, não vai mudar muita coisa vocês saberem ela ou não na hora da prova. Dito isso, dessas três fórmulas aí, vocês têm que saber diferenciar quando utilizar elas, tá? Então, quando eu te perguntar a velocidade do consumo ou produção de algum composto, você vai utilizar aquela fórmulazinha dos deltas, tá? Isso dos deltas aqui, o que que você vai ter? O delta da quantidade. Então, sei lá, se a minha quantidade aqui for gramas, você vai fazer o delta de gramas, que é a quantidade em massa. Se aqui for mol, você vai utilizar mol. Se aqui for volume, você vai utilizar em volume, né? Vamos dizer ml aqui, por exemplo. Então, no final das contas, a gente tem essas possíveis quantidades aí. Por isso que eu não coloquei ali delta da massa, delta do volume, porque pode ser qualquer coisa. Geralmente é o quê? Mol, igual tá na revisão de vocês lá. Isso você vai dividir pelo delta do tempo, que também pode ter várias unidades. Pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser hora, e aí vai variar, né, de acordo com a sua questão lá na hora. Beleza? Então não confundam. Quando ele te perguntar a velocidade de consumo ou produção de um composto qualquer, você utiliza a velocidade média, tá? Quando você quer calcular a velocidade de uma reação, aí a gente vem para aquela fórmula lá que você tem que montar a equação, colocar a ordem de velocidade. Aqui a gente está calculando a velocidade da reação, tá? Ali em cima você está calculando a velocidade que alguma coisa é consumida ou que alguma coisa é produzida durante uma reação química. E aí, outra coisa também que vocês têm que saber é como identificar o que é reagente e o que é um produto em um gráfico, tá? Se aqui a gente tem a quantidade em mol, né? Vou até botar mol por litro aqui para ser mais fiel a alguma questão aí. Se a gente vê aqui, ó, lá no nosso tempo zero, olha o que que a gente tem. A gente tem muito da curva roxa e a gente tem nada da curva amarela, né? Eu até troquei o negócio aqui. Fiz na pressa, perdão aí. Mas aqui é produto e aqui é reagente. No tempo zero, quando a reação ainda vai começar, você tem produto? Não, né? Produto não é o que você tem depois da reação química. Então, antes da reação química, você tem produto? Não. Então, quando você olhar esses gráficos aqui e você vê esse crescimento vindo lá do zero, ó, o que que você vai pensar? Que isso daqui é basicamente o produto. Porque no tempo zero, a única coisa que existe são seus reagentes que vão reagir e fazer o seu produto, né? Então aqui a gente vê essa tendência, tá? Quando você tiver aqui esse gráfico de concentração pelo tempo, você vai ver o seguinte. Lá no tempo zero, a minha concentração da minha curva roxa é muito grande. E à medida do tempo ela vai descendo.
Já do produto, ela começa com nada e ela vai subindo, né, da minha curva amarela ali. E isso já me indica quem é o meu produto e quem é meu reagente. Isso é muito importante, tá? Para vocês saberem identificar cada um deles. Beleza, mas quando que a gente pode ter uma reação química? O que que afeta, né? E o que que de fato faz com que uma reação aconteça? Primeira coisa, colisão efetiva. Mostrei lá no simulador, desenhei no quadro, falei para vocês sobre tudo isso daqui, que uma reação química só acontece quando você tem uma colisão efetiva. E por que que você precisa de uma colisão efetiva? Para você atingir o que? A energia de ativação. Quando você tem uma colisão efetiva, você ativa as suas moléculas. O que que é ativar as moléculas? É formar aquele complexozinho, né? Então aqui você vai colidir dois átomos de hidrogênio com dois átomos de cloro. Na hora que eles colidirem aqui, a ligação entre os seus dois hidrogênios e os seus dois cloros começam a se quebrar e a ligação entre esses dois aqui, ó, hidrogênio e cloro, começa a se formar, tá? Então é como se fosse um intermediário. As ligações ainda não romperam e as ligações novas não foram formadas ainda. Então, essa colisão efetiva, ela te leva a atingir essa energia de ativação e aí você forma o complexo ativado que a gente chama. Depois disso, você tem os produtos, tá? Então, esses são os dois requisitos, além, né, no caderno de vocês aí tem três requisitos, que é afinidade de contato, que é basicamente o seguinte: se uma coisa não reage com outra coisa, né, se A não reage com B de jeito nenhum, pode ter reação química? Não, porque eles não têm afinidade. Agora, se eu colocar um copo de ácido do lado direito do meu quarto e um copo de água do lado esquerdo, eles vão reagir por conta própria? Não, eles precisam de contato. Então, esses dois, afinidade e contato, eu tirei aqui porque é meio óbvio, né? Desses dois aí. Tranquilo. Como que a gente consegue observar esses fenômenos aqui, ó? Reagente colidindo, formando o complexo e formando os produtos em um gráfico que a gente chama de caminho da reação. Lembra daquele gráficozinho que a gente fez lá em termoquímica, que era para a gente descobrir a variação da entalpia, né? E aí as duas retas era o reagente, o produto, o caminho da reação, para saber se é exotérmico, se é endotérmico, né? Aqui é basicamente a mesma coisa, porém a gente está adicionando um novo elemento, que é essa curva bem aqui, ó. E essa curva aqui é justamente a curva que fala sobre a energia desse complexo ativado. Porém, o que importa aqui para a gente é o seguinte: cada reta, cada constante aqui, significa reagente e aqui a próxima é o produto. O topo dessa curvinha aqui, ó, que inclusive já está marcado, é o que? É o seu complexo ativado. É aqui onde o seu complexo ativado é formado. Mas o seu complexo ativado, ele é formado quando você tem uma colisão efetiva e você atinge a energia de ativação. Ou seja, esse pico aqui, ó, é quando eu atingi quem? A energia de ativação. E a gente consegue calcular ela como? Fazendo aqui a primeira reta, que são os reagentes, até o topo dessa curva. Isso tudo aqui, ó, é a nossa energia de ativação. Aqui para o lado, mesma coisa, ó. Aqui, essa curvinha, essa diferença é muito menor, né? O topo da curva está aqui e o meu reagente está ali. A energia dos meus reagentes está ali também. Qual a curva é maior aqui? A da primeira ou a da segunda? A da segunda. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas aqui acontece mais rápido? Essa daqui. Quanto menor a sua energia de ativação, mais rápido é a sua reação química, tá? Então, se tiver uma prova, uma questão dessa daí, você sabe a resposta, tá? Suave. Mas o que que pode alterar essa velocidade da minha reação também? Três fatores que a gente viu em sala também, tá? Esses dois aqui foi a da pastilha lá, né? Que a gente fez. Peraí que eu vou desenhar um 3Dzão. Aí, igualzinho a pastilha. A gente fez o experimento da pastilha de vitamina C lá, né? Que eu peguei a água quente, água fria, misturei e aí a vitamina C dissolveu, né? Ela reagiu mais rápido na água quente. Por quê? Porque na água quente a temperatura é maior e isso aumenta a taxa de colisões, tá?
Na superfície de contato, o que a gente fez? O certo era a gente triturar a vitamina C para ficar bem óbvio, né? Para ficar bem nítido que quando você tem uma superfície de contato maior, maior é a velocidade também. Mas a gente triturou ali na mão, né? A gente quebrou a pastilha na mão e aquela pastilha que estava mais quebrada com uma água, ela reagiu mais rápido também por conta dessa maior superfície de contato. Em relação a essa superfície de contato, além dela aumentar essa taxa de colisões ali, ela aumenta a, as possíveis áreas que pode acontecer o contato, né? Então, temperatura e superfície de contato, as duas vão ser influenciadas ali e vão aumentar a velocidade, porque elas aumentam a probabilidade de colisão efetiva. O catalisador, a gente separou uma aula só para ele. Por quê? Porque ele não é a mesma lógica. Aqui a gente fala de colisões. Nos catalisadores, a gente não fala mais só de colisões. No catalisador, a gente fala de uma substância ou um composto que vai ser adicionado à sua reação para acelerar ela. Então, o catalisador ele acelera a sua reação química. Como? Ele abaixa a energia de ativação. Então, aqui a gente tem um gráfico qualquer e esse gráfico ele é da mesma reação química. A diferença de um para outro é o quê? Justamente a curva aqui. Na curva roxa, a gente tem ali uma diferença muito maior. Tudo isso daqui. Agora, vou colocar de outra cor para não confundir aqui. Agora, da curva amarela, a única curvazinha aqui, ó, é esse pedacinho. Qual desses dois tem a maior energia de ativação? A curva roxa. Então significa que ela demora mais. A que tem a menor curva, ela tem uma menor energia de ativação, então ela acontece mais rápido. Mas não é a mesma reação química? Quem abaixou essa energia de ativação foi justamente o catalisador. Então a roxa, que tem maior energia de ativação, ela vai ser aquela sem catalisador e a amarela vai ser aquela com catalisador, tá? E aí, só para a gente finalizar, a equação de velocidade é basicamente é o seguinte. Antes, a gente queria saber quanto que é consumido e quanto que é produzido em uma reação química de algum composto, tá? Então eu perguntei lá na revisão, por exemplo, qual é a velocidade média de consumo do N2? Eu não estou perguntando da reação, eu estou perguntando do N2. Agora, se eu perguntar da reação, quando eu estou falando de velocidade da reação, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é velocidade igual a constante de velocidade vezes a concentração dos seus reagentes, e essa sua concentração dos reagentes vão estar elevadas ao quê? A um expoente que a gente chama de ordem da reação. Que eu adiantei para vocês lá em sala o seguinte, que essa ordem de reação aí, quando você tem uma reação elementar, ou seja, uma etapa, você tem essa ordem de reação igual ao seu coeficiente estequiométrico. Por quê? Porque essa ordem de reação ela só é determinada experimentalmente. Se a sua reação química ela é elementar, tem essa passada de pano, tem essa facilitada aí, que é a ordem de reação é igual ao seu coeficiente estequiométrico. Quando a gente vê reações que não são de uma etapa, são de duas, três, quatro, aí a gente vai ver como determina isso daqui experimentalmente. Mas, por enquanto, essa ordem de reação, esse número que vem elevado aqui, ele é o quê? Ele é o seu coeficiente estequiométrico. Se a gente quisesse colocar aqui em prática, ó, aqui eu tenho a decomposição do peróxido de hidrogênio. Nesse caso, os meus reagentes é a única coisa que eu vou observar, certo? Então vai ficar velocidade igual a K vezes a concentração ali dos meus reagentes. Só que nesse caso eu só tenho um reagente, que é o H2O2, o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. E aqui o meu expoente, né? A minha ordem de reação é o quê? A minha ordem de reação é o coeficiente estequiométrico. Por isso que vocês têm que balancear as equações, se ela não estiver já balanceada, vocês têm que balancear ela para você conseguir acertar. Porque se você não balancear, você não acerta, tá? Então isso é um caso específico de reações de uma etapa, que é o quê? Essa sua ordem de reação é igual a quê? É igual ali ao seu coeficiente estequiométrico. Então é só você pegar o número que está ali e jogar ali ele elevado. Beleza.
Se eu perguntar, né, que eu acho que essa parte ficou faltando, tem na revisão, mas eu acho que ficou faltando ali na parte de escrita mesmo. Ordem de reação global é o quê? É a soma das ordens de reação, tá? Então aqui, qual é a minha ordem de reação do peróxido de hidrogênio? 2. Digamos aqui que eu tivesse essa equação. A, que é uma coisa hipotética, 3 vezes reagente B, e aqui é um 2, por exemplo, e um C, e aqui é um 1. Qual é a ordem de reação global? 3 é a ordem de reação do meu reagente A. 2 é a ordem de reação do meu reagente B. 1 é a ordem de reação do meu reagente C. Qual é a ordem de reação global, ou seja, da reação inteira? 3 mais 2 mais 1. 6. Tem unidade? Não tem unidade, tá? Para além disso daqui, só aqueles exemplos da revisão de exercício mesmo, né? Que eu pergunto qual é o valor de K, né? Que tem mais conta e tal. Mas isso aqui é a teórica, né? Só para mostrar para vocês o esquemazinho. Então, é apenas isso daqui, tá? Fiz um resumo do resumo do resumo. Deu até só um pouquinho tempo ali. Mas saibam, né, que eu estou resumindo bastante. É só mais isso daqui para te ajudar depois de você já ter estudado, tá? Então a gente fica por aqui e a gente se vê aí nas nossas futuras aulas. Falou!